falar então um pouquinho sobre segurança do bebê? Então, uma das coisas que os pais sempre se preocupam é com relação ao risco de engasgo, né? Então, são um dos riscos que os bebês podem ter agora nos primeiros dias de vida. Com relação ao engasgo, a nossa natureza é muito perfeita, né? Então, a gente já vai fazer algumas coisas que vão prevenir o engasgo mesmo sem perceber. Quando a mãe tá amamentando o bebê, né? O que geralmente a mãe fica fazendo? Olhando o bebê, né? Então, quando a mãe tá olhando o bebê, o que ela já está fazendo? Ela já tá detectando se o bebê vai ter alguma alteração, né? Então, se ele tá mamando num ritmo frequente, se ele tá fazendo as pausas, se ele tá coradinho. Então, qualquer sinal que preceda o engasgo, né, essa mãe já vai estar percebendo só com a observação, né? Então, isso é o instinto ensinando como prevenir o engasgo. Além disso, eu quero que vocês façam um exercício, que façam um teste aí. Qual é o jeito melhor de respirar? Se a gente respira assim ou se a gente respira assim, né? Eu não sei vocês, façam o teste aí, mas pra mim é muito melhor quando a gente respira assim. Então, essa postura aqui, que a gente fala que é uma postura de hiperflexão, né? Hiperextensão, desculpa, a postura de hiperextensão é uma postura que deixa as vias aéreas mais abertas pra gente respirar. O bebê, ele quase não tem pescoço, né? Ele tem um pescoço bem curtinho. Então, para ele também é muito importante que a gente deixe, ó, o bebê sempre nessa posição assim, ó, de hiperextensão do pescocinho, que ele vai conseguir respirar melhor. Além disso, se a gente deixa o bebê nessa posição aqui na hora da mamada, o que acaba acontecendo? O queixinho dele encosta na mama e o narizinho naturalmente fica livre. Então a gente não precisa ficar lá preocupada se o bebê tá com o narizinho no nariz, né? No narizinho no peito. Então, se o bebezinho encosta o queixo, o que acaba acontecendo naturalmente? Ele tá ali mamando e o narizinho fica livre, tá? Então, isso é uma coisa importante pra gente observar, pra gente prevenir o engasgo. Além disso, o que a gente vai observar? Como que é mais fácil a gente engasgar? Vamos ver, se eu estiver comendo meu prato de comida assim, ou se eu estiver comendo meu prato de comida assim, né? Então, se eu estiver tortinha assim, a chance de eu engasgar é maior do que se eu estiver comendo meu prato assim. A mesma coisa o bebê, por isso que a gente fala que a boquinha e o umbiguinho do bebê tem que estar na mesma direção. Então, se o bebê tá mamando aqui, ó, tá vendo? A boquinha e o umbiguinho estão na mesma direção. Se o bebê pegar no peito assim, o que a gente vai fazer? Ó, a boquinha e o narizinho na mesma direção. Na posição invertida, a mesma coisa. A boquinha e o umbiguinho na mesma direção. E na posição sentada, também a mesma coisa. A boquinha e o umbiguinho na mesma direção, tá? Então, se o bebê tiver com a boquinha e o umbiguinho, né, não tiver com a cabecinha tortinha, a chance dele engasgar vai ser menor, tá? Então, queixinho apoiado, pescocinho hiperestendido, naturalmente o narizinho já fica livre. E a boquinha, o narizinho, a boquinha e o umbiguinho na mesma direção, também a gente vai ter o bebê com menor risco de engasgo. Quando for colocar o bebê para mamar, então se a gente preocupar com a posição, ó, você vai ver que sempre a cabecinha do bebê vai ficar livre, né? Então se a gente segurar aqui, ó, a cabecinha também do bebê livre, né? Então não ficar com a cabecinha, às vezes o bebê tá tão aconchegadinho, né? Que ele acaba ficando assim, acaba ficando tortinho, né? Então a gente sempre observar se a boquinha e o umbiguinho estão na mesma direção e deixar a cabecinha dele mais hiperestendida. Isso vai ajudar na prevenção do engasgo. E se o engasgo acontecer, o que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa é a gente colocar o bebê numa posição em que a gente consiga ver ele todinho, ó. Se eu coloco ele mais distante do meu corpo e deixo a cabecinha naquela posição que eu falei pra vocês, ó, tá vendo? O pescocinho hiperestendido, a gente vai ver a respiração do bebê, que lembra que eu conversei que a respiração do bebê é abdominal, né? Então, a gente vê a barriguinha aqui se tá mexendo e deixa o bebê na melhor postura para o corpo dele mesmo poder se recuperar. Então, se acontecer um engasgo, a primeira coisa que a gente faz é isso, tá? Deixa o bebê mais distante, vê a barriguinha, deixa ele bem apoiadinho e o pescocinho lá hiperestendido pra gente ver se ele consegue respirar melhor. Geralmente ele já vai se recuperar, vai tossir, vai chorar, vai ficar bravo que tirou do peito, né? Daí nisso a gente
só volta a nossa rotina, né? Se for para rotar, rota, se for voltar pro peito, volta, se for trocar, vai trocar. Caso a gente tenha feito isso e o bebê continua engasgado, o que que é estar engasgado, né? Então, se o arzinho falta para o bebê, ou seja, a respiração dele se torna ausente ou muito irregular, se o bebê tá pálido ou roxinho, se ele tá assim, ó, igual o meu bebê, ó, largadinho, então isso é um sinal de um engasgo real. O que que a gente vai fazer? A primeira coisa é pedir ajuda, tá? Então a gente vai ligar para o corpo de bombeiros, vai colocar lá no Viva Voz. Se tiver com alguém junto, pede, liga para o corpo de bombeiros e põe no Viva Voz, porque daí eles já vão mandando ajuda enquanto a gente faz a primeira manobra, tá? Então a primeira coisa é sempre chamar ajuda. Chamou ajuda, ligou pro bombeiro, o que que você vai fazer? Você vai colocar o bebê assim, ó, de cavalinho. Então passa o braço aqui pelo meio das perninhas, você vai pegar no rostinho e vai deixar, ó, a boquinha e o narizinho livres. Então é importante que a gente não segure assim no pescoço, que senão a gente acaba às vezes tirando a passagem de ar, e não pegue de qualquer jeito, porque senão a gente acaba obstruindo realmente o fluxo de ar. Então faz um Vzinho, ó, deixa a boquinha e o narizinho livres, e a gente vai colocar o bebê deitadinho, né, com a perna baixada, apoiada aqui, ó, para que a cabeça fique mais baixa do que o tronquinho, tá vendo? Então, a cabeça ficando mais baixa, se tiver alguma coisa para sair, com a gravidade isso já vai acontecer. A gente vai usar essa parte aqui da mão, que é macia, mais durinha, né, firme, e vai bater entre os dois ombrinhos do bebê, né, num movimento de tirar o que está dentro lá do pulmãozinho, né? Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Essa pressão que a gente vai fazer aqui no tórax, realmente ela vai ser para deprimir esse tórax, né? Para abaixar o tórax, para que se tiver alguma coisa seja expulsa. Então, a gente não vai tirar a poeirinha da roupa, a gente vai, né, tirar o que tá ali dentro do pulmãozinho do bebê. Batendo nessa região entre os dois ombrinhos, aqui no meio, não tem risco de você causar nenhum acidente com relação ao bebê. E lembra que é uma situação de emergência, né? Uma situação de risco. Você não vai bater nisso se o seu bebê estiver bem. Se deu uma batidinha, o bebê já começou a chorar, o que que isso significa? Se o bebê chora, quer dizer o quê? Que o arzinho tá saindo do pulmãozinho, passando pelas preguinhas vocais, né? E saindo para fora. Né? Então as vias aéreas estão pévias, tá tudo limpo, tá tudo livre. Então se o bebê chorar, quer dizer que está tudo bem. Se isso acontecer, conversa com os bombeiros, vê se realmente tá tudo bem com o bebê e depois entra em contato comigo, tá bom? Essa manobra é uma manobra que é importante que vocês treinem, tá? Se tiver qualquer dúvida, me pergunta depois, a gente treina juntinho. E é importante que vocês saibam muito mais, às vezes, para ajudar uma outra criança na rua, porque a gente vai estar sempre trabalhando com a prevenção, né? Então, vendo a posição do bebê, né? Observando o bebê quando tá mamando, isso tudo já tá fazendo com que a gente previna esses riscos de engasgo. A gente vai usar esse tipo de manobra até mais ou menos o bebê tá andando, tá? Até por volta de uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e pouquinho, 2 anos, a gente vai estar usando essa manobra. Depois é um outro tipo de manobra que a gente faz, tá bom? Se tiver dúvida, depois a gente faz juntinho.